Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos nos preparando para mais uma reflexão, que possamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, aos benfeitores espirituais, que possam nos abençoar nesta noite, que possam estar conosco, que possam nos ajudar dentro das nossas necessidades, e que possamos, Senhor, receber toda a inspiração do mais alto para levarmos a boa mensagem da noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, então hoje nós trazemos mais uma reflexão. Hoje nós trazemos esse tema aqui, o que caracteriza o espírita, e que interessa a todos nós, não é? Enquanto espíritas. Essa imagem que nós trazemos aqui, essa primeira imagem, já nos traz uma mensagem, né? A mensagem de que se nós temos várias referências dentro do espiritismo, ainda assim nós temos a número 1, né? A referência número 1, que é Jesus, nosso guia e modelo. Então, para nós espíritas, o roteiro maior é sempre o quê? A exemplificação de Jesus, os seus ensinos, né? O espiritismo vem resgatar o cristianismo dos primeiros tempos, o cristianismo primitivo. Então, que nós tenhamos já de início, como espírita, o roteiro trazido por Jesus, né? Que ele nos ensinou e exemplificou. Tá bem, meus irmãos? Então vamos continuar. Bem, quais são os tipos de espíritas? Vocês já ouviram falar nisso? Pois é. Allan Kardec vem nos trazer no livro dos Médiuns, que é uma das obras básicas, lá na primeira parte, capítulo 3, item 28. Então ele vai nos dizer que existem 4 tipos de espíritas. O primeiro seriam os experimentadores. Como o próprio nome diz, o espírita experimentador ele está mais focado desculpe, nos fenômenos espíritas. Então, para ele, os fatos, os fenômenos, é o que importa para ele, né? Então, a doutrina é uma ciência de observação para ele, para por aí, tá? Então, ele está focado no fenômeno, tá? Os imperfeitos. Os imperfeitos seriam aqueles que ele já despertou para a moral espírita. Ele já despertou para os aspectos filosóficos, científicos da doutrina, mas ele não pratica a moral espírita. Então, para ele, a caridade cristã é um belo ensinamento, tá? Então, é aquela contemplação. Mas isso nada muda o seu caráter, os seus hábitos, os seus gostos, quer dizer, ele continua sendo quem ele é, não modifica em nada, não há melhoria, não há transformação, tá? Então, esse é o imperfeito. Depois nós temos os verdadeiros espíritas ou os espíritas cristãos. Esse faz o ciclo completo, quer dizer, ele reconhece a moral espírita, os aspectos filosóficos e científicos e pratica a moral espírita ou a moral cristã, que é a mesma coisa. Então, para esses, a caridade cristã é uma regra de conduta. Olha a diferença. É regra de conduta. Então, ele sabe que a reencarnação dele, ou essa encarnação, é passageira, é curta, e que ele precisa aproveitar o seu tempo praticando o bem, combatendo as suas imperfeições morais, né? Então ele procura se melhorar a cada dia, né? Para ser sempre uma pessoa melhor. Então esse é o verdadeiro espírita ou o espírita cristão, né? Aquele que vivencia, que pratica. E por último, teriam os exagerados ou exaltados.
Os fanáticos, né? Poderiam também, nos dias de hoje, a gente chamar de fanático. É aqueles que tudo é o espírito. Então, eles não têm fé raciocinada. Então, eles são facilmente ludibriados, enganados por espíritos mistificadores. Né? Então, segundo Kardec, esses são péssimos divulgadores da doutrina espírita, porque os incrédulos, ao vê-los, dizem o que dos espíritos? Que são ridículos, né? Porque eles passam uma propaganda equivocada da doutrina espírita, não é? Não há fé raciocinada, né? Não há um bom senso. Então, eles mais prejudicam do que ajudam na propagação da doutrina espírita. E aí vem a pergunta, em qual deles nós nos encaixamos, né? Não precisa nem pensar muito, né, gente? Verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos. Esse é o nosso foco. É assim que a gente procura ser. Apesar de sermos espíritos imperfeitos, buscamos ser espíritas, verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos. Né? Nós somos espíritos imperfeitos, mas buscamos ser espíritas cristãos. Então vamos lá. Vamos nos focar nisso aí, né? Que é que nos interessa. Então, ser espírita cristão, o que precisa? A vivência dos princípios do espiritismo. E um dos princípios do espiritismo é justamente esse: a fraternidade, o amor ao próximo, a solidariedade, né? Então, esse é o espírita cristão, é aquele que vivencia os princípios do espiritismo. Então, crer, admirar e praticar a moral espírita. Então, o espírita cristão, ele não fica apenas na contemplação. Ele não fica apenas na admiração pelos estudos doutrinários, enfim. Ele pratica, ele vivencia, né? Como se traz ali a imagem. Por isso que toda casa espírita normalmente tem um trabalho de assistência social, né? De ajuda ao próximo. E um aspecto importante que a gente gostaria de ressaltar, com desinteresse pessoal, é isso que a gente deve perseguir. Porque muitas vezes a gente pode ter algum interesse que a gente nem divide com outra pessoa, é alguma coisa nossa, mas a gente tem alguma coisinha que nos interessa ali. Então, buscarmos a caridade sublimada, ou a caridade sublime. Quer dizer, essa caridade, essa ajuda ao próximo sem querer nada em troca. O que nós temos em troca quando a gente faz o bem? A alegria de poder estar fazendo o bem, né? Então é isso que cabe a nós, fazermos o bem e estarmos satisfeitos, estarmos de bem conosco mesmo por estarmos fazendo o bem. É aquela satisfação íntima que muitas vezes a gente não consegue nem traduzir em palavras. É isso, pronto, não precisa mais nada, tá bem? Bem, vamos avançando aqui, né, no livro dos médiuns ainda, nessa primeira parte, capítulo 3, agora na mensagem 30, em que Kardec vai nos falar que o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, de aliviar os corações aflitos, de consolar os que precisam, de acalmar os desesperados, de promover as reformas morais. Esta é a sua missão e nela ele encontra a verdadeira satisfação. Então é isso que nós falamos há pouco, é a satisfação em estar ajudando o nosso irmão, né? Então aqui, veja só, nós temos dois movimentos. O movimento da reforma moral, que é um movimento íntimo nosso, né, interior, buscarmos identificar aquilo que nós precisamos modificar em nós, melhorar, nos transformar, renovar, e o movimento externo, que é a caridade material e moral. Então, a caridade material, como nós falamos há pouco, e como traz a imagem aqui, um alimento, não é? Um prato de sopa, uma cesta básica em que a gente pode ajudar alguém. E a caridade moral, quando a gente, por exemplo, na evangelioterapia, no atendimento fraterno, onde a gente ouve alguém, onde a gente pode trazer uma palavra de esperança, uma palavra de bom ânimo, sendo que, quando a gente está falando em caridade, ela deve começar sempre na nossa casa, no nosso lar. Porque muitas vezes a gente pode querer atender ao trabalho na casa espírita, um trabalho voluntário, e muitas vezes deixarmos
de fazer todo o bem que poderíamos dentro da nossa casa. Às vezes um familiar que às vezes está meio calado, está precisando de uma conversa, e às vezes você não está dando atenção devida, né? Então, sempre buscar o começo é sempre dentro da nossa casa. E esse raio de amor vai se ampliando, quer dizer, é você sempre buscar começar pela família, né? Que é o próximo mais próximo. Aqui nós vemos uma das grandes referências, né, para nós dentro do Espiritismo, que é Chico Xavier. E nós gostaríamos de deixar aqui 2 casos bem curtinhos que podem ilustrar isso que a gente vem refletindo agora à noite. Um deles é um confrade dele, certo dia chegou para ele e falou assim: olha, Chico, vai ser inaugurada uma casa espírita, né? Em tal data, né? Falou, lá na minha cidade, que era em outra cidade. Aí o Chico, e a sopa? Aí o homem, a sopa? Que sopa? O Emmanuel está aqui me dizendo que quando uma casa espírita inicia ao meio-dia, às 14 horas já tem que começar a servir a sopa. Então, o que Emmanuel está colocando para nós? A necessidade de atender às necessidades do próximo. E isso é fundamental para a nossa condição de espírita cristão, que era o que Jesus fazia. Ele não ficava só pregando o evangelho, ele ia de encontro às necessidades dos nossos irmãos. E é isso que nós devemos também fazer, como traz ali a imagem do Chico oferecendo, né, ali um prato de sopa, um alimento, e que nós podemos traduzir nas cestas básicas, como o Leal faz, né? A distribuição das cestas básicas, com uma palavra, colocando uma palavra do Evangelho, uma reflexão, que é o alimento espiritual também, não é? Então, isso é importante. E tem um outro caso, que o Chico ele foi convidado a fazer uma palestra numa casa espírita na capital paulista. Ela fazia aniversário e Chico foi convidado. Bom, ele chegou lá e ele queria ir no banheiro. E o banheiro era na parte de cima da casa espírita. Aí ele subiu. Enquanto ele subiu, chegou um homem, né, e falou ali aos espíritas que estavam ali na casa, pedindo um dinheiro. Ele estava com umas crianças e pediu dinheiro para comprar comida. Os espíritas, quando viram ele pedir aquilo, falaram, mas que absurdo você aqui, né? De noite, com essas crianças pequenas aqui, expondo elas para nos sensibilizar. Volte para sua casa, não fique aqui. Leve essas crianças embora. Deram um sermão no homem. Bom, Chico desce. Aí eles se gabaram todos, né? Falando o que tinha acontecido pro Chico Xavier. E aí o Chico, não, meus filhos, esse homem é um herói. Ele foi abandonado pela esposa, poderia ter deixado essas crianças, e não, ele está ali lutando para poder criar essas crianças, sustentá-las. Aí o Chico já pegou um dinheiro do bolso, já para levar um dinheirinho para ele. Aí os espíritos ficaram sem graça ali. Aí todos começaram a pegar um dinheirinho, juntaram lá e atravessaram a rua para levar para aquele homem. É para a gente refletir, né, gente? Veja que eu me identifiquei muito com os espíritos, quer dizer, a gente muitas vezes foca naquela, ai, as crianças, aqueles usando essas crianças. Não, Chico olhou as necessidades daquele homem, né? Quer dizer, é uma lição para nós, né? Tudo isso é para a gente refletir na nossa condição de espírita cristão, né? E agora, gente, a gente vai trazer aqui 4 mensagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, é aquele capítulo que fala, sejam perfeitos, né? E são mensagens que são fundamentais, né? Para que a gente possa saber o caminho a seguir, né? O que é necessário para a gente seguir nessa caminhada como espírita cristão, né? Então vamos lá. A primeira mensagem, e que eu convido vocês a lerem, porque nós trazemos aqui apenas o essencial, né? Um resumozinho de cada mensagem, tá? Por questões de tempo. Bem, a primeira mensagem é o homem de bem. Lembrando que homem de bem é o ser humano de bem. Então vale para homem e para mulher, tá bom? Então o ser humano de bem, essa é uma mensagem de Kardec, né? Segundo Kardec.
Então o que ele vai nos dizer? O ser humano de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Uma lei importantíssima, uma lei divina, né? Então, o que quer dizer isso, Ana? É aquele que faz aos outros aquilo que gostaria que fizesse a si mesmo. Parece fácil, mas não é, né, gente? A gente precisa se esforçar para isso, né? É aquele, o ser humano de bem ainda ele é bom, humano, benevolente, ele se alegra nos benefícios que distribui, olha só. Seu guia é a caridade, e ele se esforça na melhoria interior, no combate às suas imperfeições. Então ele identifica aquilo que precisa melhorar. Então é um exemplo para nós, não é? Agora, o que a gente deve se ater nesse esforço, né? No esforço, porque nós somos ainda imperfeitos. Então, a nós cabe isso, esforçar-se para ser cada dia melhor, procurando fazer aos outros o que gostaria que fizesse para si mesmo. Né? É uma tarefa árdua, mas necessária. Né? E aí nós vamos fundamentar essa mensagem com uma questão que está no Livro dos Espíritos. É a questão 921, quando Kardec pergunta aos espíritos: compreende-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não acontece, ele não pode desfrutar de uma felicidade relativa? E olha o que os espíritos responderam. O homem é quase sempre responsável por sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode evitar muitos males e desfrutar de uma felicidade tão grande quanto permita a sua existência inferior. Então veja só, mais uma vez eles estão falando o quê? Na lei de Deus. Ali ela falou na lei de justiça, amor e caridade. E a lei de justiça, amor e caridade, praticamente, ela é o resumo de todas as leis morais, né? Todas as leis divinas. Então veja, à medida em que nós praticamos a lei de Deus, ou seja, em que nós fazemos ao outro, basicamente, o que gostaríamos que nos fizessem, nós podemos sim desfrutar desta felicidade relativa, não é? Mas que, justamente como nós falamos anteriormente, essa satisfação, essa alegria íntima de poder fazer o bem. Né? Por exemplo, se eu perdoo alguém, né? Seguindo a lei de Deus, né? Que é amor, então, se alguém me prejudicou e eu procuro perdoar, eu vou estar o quê? Fazendo um bem para mim mesma, né? Quantos males eu vou estar evitando? Porque muitas vezes a falta do perdão, por exemplo, a falta a mágoa, o ressentimento pode trazer grandes prejuízos, até no corpo físico. Então, amar, né, perdoar, só vai nos trazer felicidade, né, e tudo mais, tá? Então, praticar a lei de Deus, né, ser amoroso, perdoar, compreender é a base do nosso bem-estar, da nossa felicidade. Não é uma simples concessão de vivência religiosa, não. É base do nosso bem-estar. Então, nos interessa muito, né, gente? Uma outra mensagem é a 4, que fala dos bons espíritas. Essa também é uma mensagem de Allan Kardec. Vamos ver aqui basicamente o que ela fala. Para ser um bom espírita, requer um certo grau de sensibilidade, quer dizer, é aquilo que nós já falamos. O espiritismo, ele não basta ser compreendido. Então não basta você estudar, entender tudo. Precisa ser sentido, vivenciado, percebe? Então é aquele algo mais. Né? Então por isso que precisa de uma certa sensibilidade, né? É a maturidade do senso moral. Então ele vai falar assim, olha, isso independe de escolaridade, né? Independe de idade. Então, muitas vezes, aquela pessoa que não tem muita escolaridade, ela tem mais maturidade do senso moral do que uma pessoa letrada, vamos dizer assim, aquela cheia de diplomas. Porque o espiritismo, ele é claro, né? Ele não tem os iniciados, ele é acessível a todos. Só que aquela pessoa que tem uma maturidade, quer dizer, alguém que esteja mais desenvolvido espiritualmente, vai ter mais condições de
vivenciar, de sentir o espiritismo. Então, para essas pessoas, para os bons espíritos, qual é uma característica deles? Há um domínio sobre a matéria. Então, para aqueles espíritas imperfeitos, ele vai fazer essa distinção. Os laços materiais ainda o prendem muito, né? É como se fosse a matéria é como se fosse um nevoeiro que impede que ele desperte para esse lado espiritual, né, da vida. Então, ele tem mais dificuldade, né, de sentir, de viver o espiritismo, vivenciá-lo, né? E o bom espírito ele é reconhecido pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, que é uma frase muito conhecida de Kardec, né? Então, é isso, né? Mais uma vez, eles reforçam a necessidade de viver o espiritismo, vivenciar, né? Através da prática, amando, como traz ali, né? Essa imagem daquela pessoa oferecendo um alimento para aquele homem sem recursos, né? E aí nós vamos fundamentar mais uma vez com o Livro dos Espíritos, na questão 909, quando Kardec pergunta: o homem sempre poderia vencer suas más tendências utilizando seus próprios esforços? E olha a resposta: sim, e às vezes com pequenos esforços. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre os homens. Então veja, quando nós despertamos para a necessidade da vivência, da prática, né, de você servir ao outro, de você fazer o bem ao seu irmão, esse é o primeiro passo, o despertar. E aí a gente vai precisar dessas ferramentas, a começar pela vontade. Precisamos de vontade, precisamos de esforço, precisamos de perseverança. Por quê? Porque isso vai demandar da gente renúncia, sacrifício. Às vezes a gente vai sacrificar um passeio, um compromisso particular nosso, porque a gente sabe da importância de servir, de fazer o bem, não é? Às vezes o tempo não está muito bom, está chovendo muito e a gente precisa enfrentar, não é? Então é esforço, vontade, perseverança, porque o mundo, ele vai te colocar ao contrário, né? Não, você tem que pensar em você mesmo e tal. E nós, como espíritas cristãos, precisamos muitas vezes remar contra a maré. Não, eu vou seguir o exemplo de Jesus, né? É isso. Outra mensagem que é importante para nós, o dever. Essa mensagem é assinada por Lázaro, né? Então o que ele vai nos dizer? Que o dever é a obrigação moral do homem, primeiro do ser humano, né? Vale para todos nós. É a obrigação moral do ser humano, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros, né? Aí ele vai falar, esse dever íntimo, ele é governado pelo livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a livre escolha. Então nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Mas como traz ali a imagem, a consciência está sempre nos advertindo quanto às nossas condutas. Então a consciência vai sempre nos apontar o que nós precisamos fazer. É como é Deus em nós, não é, gente? Porque as leis de Deus, elas estão na nossa consciência. Então nós intimamente sabemos aquilo que nós precisamos fazer. É que muitas vezes nós nos deixamos levar, como diz Lázaro, pelos enganos da paixão, né? Então, por exemplo, recebi um troco a mais. Ai, nossa, esse dinheiro vai cair que nem uma luva para mim. Não, aí a consciência já vai apontando, não, tem que devolver. Aí você vai lá e devolve. Esse é o dever moral. Eu não vou prejudicar o outro, né? Eu queria tanto amanhã num passeio. Meus amigos me chamaram, mas eu tenho que trabalhar. Mas se eu for lá no médico e tal, pedir um atestado e tal. E aí a consciência vai ali, né? Apontando para nós. Não, não faça isso. Vá para o seu trabalho. Percebe? Então são coisas do cotidiano e que nós precisamos estar atentos.
Nós não vamos deixar de cumprir com os nossos deveres morais. Né? Se a gente também... Lembra que a gente falou lá na lei de justiça, amor e caridade? Né? Eu não vou fazer ao outro o que não gostaria que fizesse para mim. Então eu não vou prejudicar o outro. Não vou prejudicar aquele que me deu troco a mais. Eu não vou prejudicar o meu trabalho, né? Com a minha ausência, né? E aí vai uma lista grande, a cola na prova, e assim vai, né? Então isso é difícil, por quê? Porque vai em oposição aos nossos interesses, né? Então esses enganos da paixão é justamente isso, porque nosso egoísmo faz com que a gente tenda, né? Sempre para quê? Para atender aos nossos interesses. Mas aqui, não. Aqui nós precisamos ir em oposição muitas vezes aos nossos interesses, né? Mas seguindo a voz da consciência, né? Aí Lázaro vai falar, olha, não é o fato de você estar cumprindo com o seu dever moral que isso vá te isentar das lutas do dia a dia, das lutas da vida, né? As dificuldades, os problemas que todos nós passamos aqui na Terra. Mas que ao cumprir esse dever moral, nós vamos ter o que? A força, né? A força espiritual para lidar com tudo isso. Né? Então nós nos fortalecemos espiritualmente para enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia. Né? E por último, a mensagem chamada A Virtude. Ela é assinada por François Nicolas Madeleine Cardeal Morlot. Né? Então ele nos traz um alerta, né? Que muitas vezes, deixa eu colocar aqui para a gente poder seguir, né? Primeiro ele fala que a virtude seria esse conjunto de qualidades do homem de bem, ou do ser humano de bem, né? Então é um conjunto de qualidades. Então quando a gente fala em virtude, a gente fala em compreensão, amor, né? Sacrifício, paciência, são qualidades morais. Tudo isso faz parte dessas virtudes, né? A pessoa virtuosa é a pessoa que tem várias qualidades morais. E aí ele vai falar que o verdadeiro virtuoso não gosta de se exibir. E nos dias de hoje a gente vê muita exposição nas redes sociais. Aí entra o quê? A intenção. Com que intenção eu vou colocar, como traz ali a imagem? Né? Quando você está fazendo um ato no bem e ao mesmo tempo você está colocando na rede social. Com a intenção, eu quero motivar as pessoas a fazerem o mesmo que eu estou fazendo, porque eu estou me sentindo tão bem, eu gostaria que outros também se sentissem felizes como eu estou me sentindo. Ok, ótimo, aí tudo bem. Agora, se você vai fazer para querer, como diz o François, para receber elogio, aí já descamba para o amor próprio. Então aí ele fala, não faça isso, é preferível ter menos virtude com modéstia do que muitas com orgulho, né? E muitos se perderam com isso, então, segundo ele, né? Então, precisamos ter modéstia, ele reforça muito isso, né? E aí a gente vai apenas complementar, porque é muito interessante esse Código Penal da Vida Futura, que está no livro Céu e Inferno, também de Allan Kardec. Lá no capítulo 7, na primeira parte, capítulo 7, ele vai falar, olha, a cada virtude que nós desenvolvemos é uma alegria, é uma felicidade. E a cada imperfeição moral nossa é um sofrimento. Olha só. Então, à medida em que nós vamos desenvolvendo virtudes, nós vamos nos tornando mais felizes. Lembrando que as virtudes são como sementes que Deus coloca dentro de nós, aguardando o quê? O nosso cultivo. Então, todos nós podemos desenvolver. Logicamente que numa encarnação a gente vai poder desenvolver tudo. Então, a gente vai vendo aquelas que nós precisamos mais e vamos trabalhando nelas no nosso dia a dia, como se fosse uma plantinha, né? Vamos cultivar a semente e trabalhar na plantinha, regando todos os dias, tá bom? E aí a gente traz aqui também, para a gente avançar um pouquinho na nossa reflexão, um livro muito conhecido na doutrina espírita, que é o livro O Consolador. A psicografia do Chico Xavier e a autoria espiritual é de Emmanuel. São perguntas e respostas, tá? Eu selecionei a questão 362. Quem desejar ler ela na íntegra,
Pode buscar até na internet, tá? Eu separei só um trechinho. Que o espírita nas suas atividades comuns dispense o máximo de indulgência para com os seus semelhantes, sem nenhuma consigo mesmo. Olha só, o que Emmanuel está dizendo? Que nós precisamos ser o quê? Indulgentes. O que é ser indulgente? Quem for lá na mensagem, tem uma mensagem também, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem falando sobre a indulgência. Sermos tolerantes para com os erros do outro, com as falhas dos nossos irmãos. Então nós precisamos ser benevolentes, nós precisamos ter tolerância, perdoar, tudo que vem do nosso irmão, do próximo. Para conosco mesmo precisamos ser o quê? Rigorosos, né? Então, se nós identificamos o erro do outro, o que nos compete como cultivadores da indulgência? Procurar não ser agressivos para com ele. Ah, você está fazendo isso, você está errado. Procurar amenizar, né? Não compete a nós, né, corrigir o outro, mas que os erros do outro possam nos ajudar a nos alertar, a nos ajudar a nos melhorarmos. Mas a nossa responsabilidade é conosco mesmo, não com o outro, né? E nos dias de hoje, onde há tanto disso, não é? Nas redes sociais, então deixemos o outro ser do jeito que é. A responsabilidade é conosco, não em olhar o outro, né? Emmanuel vai falar nessas questões aqui do Consolador, que a nossa responsabilidade é a nossa autoiluminação, não com a iluminação do outro, né? E na questão 364, ele fala assim, também separamos um trecho. É indispensável a cada um, ou seja, a cada espírita, o esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina em toda a intimidade de sua vida. Então aqui ele está colocando justamente isso, né? Porque se nós estamos falando na nossa reforma íntima, a reforma íntima requer justamente isso. O estudo, a meditação, o cultivo da doutrina. Quer dizer, quando a gente se aplica, se debruça, né, a entender a doutrina, a compreender, é o primeiro passo para que a gente possa justamente fazer a reforma. Se a gente vai reformar uma casa, a gente precisa estudar aquela casa, saber das suas necessidades e tal. Quer dizer, uma coisa está interligada à outra, não é? Veja, nas religiões tradicionais, veja que o espiritismo é relativamente novo. Quantas encarnações passadas nós estivemos vinculados às religiões tradicionais? E nessas religiões tradicionais, bastava frequentar o templo religioso, cumprir lá com os rituais, e nós já estaríamos acessíveis a receber as bênçãos de Deus. O espiritismo não. O espiritismo é a maturidade espiritual, né? Antes era a infância, agora é a maturidade, né? O Haroldo Dutra fala bastante sobre isso, é a maturidade espiritual. Então, para nós, não basta, e Emmanuel também vai falar, se vocês pegarem essas questões do Consolador, não basta apenas frequentar a casa espírita, receber o passe, né? Ouvir a palavra, né, espiritual, que é importante complementar isso justamente com o estudo. Então é importante participar das reuniões de estudo e com boas leituras e refletir, meditar nisso, para que a gente possa justamente fazer as devidas transformações em nós, certo? A reunião espírita é, acima de tudo, um avançado curso de aprimoramento moral. Olha, reunião. Aqui nós trazemos a imagem da reunião pública, das palestras, não é? E em que também é um avançado curso de aprimoramento moral. Não só as reuniões de estudo, mas também as palestras públicas. Elas são muito importantes. Veja, aqui nós trazemos a ilustração do livro Na Seara do Bem, capítulo 13, onde a gente vê ali uma reunião pública, né? Uma palestra dentro da casa espírita. Esta moça, né, que está aqui com essa blusa rosa, ela está ouvindo a palestra que está falando sobre a necessidade da tolerância, que
o uso da tolerância evitam vários problemas, várias contendas, né? Sobretudo dentro da nossa casa e tal. E ela se emocionou ao ouvir a palestra. Por quê? Porque no dia anterior ela havia discutido com a mãe. A mãe havia dado um conselho para ela não aceitou e gritou com a mãe, bateu a porta, sabe? Foi uma coisa assim meio agressiva. E aí ela, a partir dali, ela firmou um compromisso com ela mesma, que no dia seguinte ela iria voltar lá e ia pedir perdão à mãe, né? Fazer as pazes. Então, olha a importância, né? Quer dizer, aquelas palavras do palestrante a fez repensar na sua maneira de proceder, né? Com a mãe. Então é isso. Então isso acontece na reunião de estudo, isso acontece na palestra. E é importante o quê? A nossa atenção, né? A nossa disposição em ouvir, né? Estar atento. Veja que os bons espíritos, eles não podem fazer isso por nós. Quando a gente adentra a casa espírita, os bons espíritos estão sempre dispostos a nos ajudar, né? Eles estão ali nos ajudando, nos ouvindo, né? Ouvindo os nossos pensamentos, as nossas necessidades, né? Procurando ajudar na medida do possível. Então eles estão sempre de braços abertos a nos acolher, mas não vão poder fazer esse trabalho por nós, que é de reflexão, de estudo, né? Não vão impedir que nós passemos por provas e expiações que são necessárias para nós, para a nossa evolução espiritual, certo? Então a gente tem que saber o que compete aos espíritos e o que compete a nós enquanto espíritas cristãos, tá bom? E aqui nós vamos já caminhando para o final e a gente traz essa ilustração final, não poderia ser diferente, né? Divaldo Pereira Franco, na atualidade é o maior difusor, né? Divulgador da doutrina espírita no mundo. Já passou por acho que 71 países, né? Já fez milhares de palestras, já psicografou mais de 250 livros, né? Fundou em 1952 a Mansão do Caminho, que acolhe, educa as crianças, né? Então é um exemplo para todos nós, é mais uma grande referência para todos nós espíritas. Bem, nós gostaríamos de falar também, como aconteceu com o Chico, dois casos rápidos, né, que vão ilustrar para nós, né? Já que eles são referência, eles nos ajudam, né? Fazem a gente pensar. Uma é assim, uma pessoa foi lá na Mansão do Caminho e foi para levar uma doação em dinheiro para ele, para a mansão, né? Procurou a ele e ele, tudo bem, né? Ah, mas só que tem uma coisa, eu vou fazer o recibo num valor um pouco maior e o senhor assina para mim? Não, não assino. Se for dessa forma, eu prefiro ficar sem essa doação, mas eu não vou assinar o recibo com valor a mais. Dever moral, né, gente? É o dever moral que nós falamos há pouco, né? Ele renunciava àquela doação, mas ele fazia aquilo que era correto. Correto, né? Um outro caso, não sei se vocês conhecem, é o caso da Máscara de Ferro. É um espírito que o perseguia por cerca de 30 anos, desde a sua juventude. E nos anos 70, esse espírito era um sacerdote católico, e eles tiveram suas diferenças no passado, mas enfim, esse espírito o perseguia. Isso não vem ao caso agora a gente falar a história. Quem quiser pode procurar pesquisar. E esse espírito, veja, quando foi nos anos 70, eis que certo dia surgiu uma criança lá na porta da Mansão do Caminho. Divaldo foi lá ver, né? Nessa época faltava recursos, faltava espaço, eles não tinham condições de pegar mais uma criança. Aí ele viu as necessidades, ela estava com muitas necessidades, estava muito doentinha, muitas dificuldades. E aí ele perguntou para si mesmo, o que Jesus faria no meu lugar? E essa pergunta que é muito importante a gente fazer nessas horas, né, gente? O que Jesus faria no meu lugar? E aí ele falou, não, Jesus acolheria. E é o que eu vou fazer, eu vou acolher. E afagou aquela criança, a pegou nos braços e tratou dela, né? E a levou para ser criada e educada lá na Mansão do Caminho.
Quando ele pegou ela durante o dia, à noite, esse espírito veio para ele e falou: olha, agora você me convenceu. Agora eu vou te libertar e eu quero que você me ensine a amar Jesus. E que se Deus me permitir que eu possa voltar de novo para o corpo, eu vou querer também receber um afago como ela recebeu. E por que eu vou te libertar? Por que agora eu entendi a mensagem? Porque essa criança que você pegou hoje é o espírito da minha mãe que voltou para o corpo. Então agora e sim, você me convenceu. E aí tudo mudou na vida dele, né? Então daquele que era o seu obsessor passou a ser um irmão, né? Um irmão junto com ele em busca de amar Jesus. Então veja só, é o amor, né? Foi o amor, é a lei de amor que imperou aí nesse caso também. Então é isso. Esses espíritas, tanto o Chico como o Divaldo, nos dão grandes lições, não é, gente? E aí com ela que eu deixo vocês, né? Com muita paz, né? Com essa mensagem final do Allan Kardec, justamente nessa capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E é isso. Isso resume toda a nossa missão como espíritas cristãos. Muita paz para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada pela paciência de nos ouvir. Agradeçamos mais uma vez a Deus e a Jesus, aos bons espíritos, por esses momentos que passamos. Que possamos refletir neles, que possa ser útil para todos nós. Graças a Deus e graças a Jesus. Até uma próxima oportunidade, meus irmãos.